Boa noite. Veja no programa de hoje, cursos de agronomia e engenharia agrícola promovem dia de campo em parceria com a Cotrel para mostrar as culturas forrageiras de inverno. Braço robótico incrementa estudos e pesquisas na área de engenharia. Projeto de ex-alunos da URI facilita o acesso de cadeirantes em ônibus rodoviários. Detalhes em instantes. Deixe o aprendizado, o conhecimento e as novas experiências tomarem conta da sua vida. Conheça a si mesmo, conheça pessoas, conheça o mundo, reconheça-se. Quando você decide ir atrás dos seus sonhos, muitas coisas à sua volta se transformam, principalmente você. Vestibular URI. Faça a vida acontecer. Inscrições de 16 de outubro a 16 de novembro. Prova 23 de novembro às 14 horas. Inscreva-se em vestibular.uri.br. Os cursos de agronomia e engenharia agrícola promoveram um dia de campo para divulgar as culturas forrageiras de inverno. O evento, que aconteceu no Campus 2, foi realizado em parceria com a Cooperativa Tritícola Erechim, Cotrel, e reuniu professores, acadêmicos e produtores da região. O dia de campo teve a presença também do diretor-geral do campus, professor Paulo José Esponquiado, juntamente com o coordenador de área das ciências agrárias, Sérgio Mosley, também o coordenador do curso de Engenharia Agrícola, o coordenador do curso de Agronomia, professor Antônio Sérgio do Amaral, e o presidente da Cotrel, Luiz Paraboni Filho. Foram apresentadas 4 estações para demonstrar a importância das forrageiras na alimentação do gado leiteiro, como chicória, trevo e azevém, além de procedimentos de ordenha e higiene do leite. As visitas foram orientadas por técnicos da URI, da Cotrel e de empresas parceiras da cooperativa. Nós estamos realizando hoje o primeiro dia de campo dessas duas grandes instituições regionais que se chamam URI e Cotrel, junto com outros trabalhos que já se fizeram no passado, algum passado mais distante, outros menos, né? E continuamos com esse trabalho porque entendemos que quando se juntam instituições fortes, com credibilidade, com objetivos regionais, de desenvolver o produtor rural, de dar condições também para os alunos, né, de ciências agrárias, que na verdade eles ou irão trabalhar na própria propriedade ou irão trabalhar com produtores destas atividades aí de agricultura e de pecuária. O conhecimento, a informação, as técnicas mais modernas, elas chegam mais rápidas, né? Porque são conhecimentos assim de áreas, mas conhecimentos que juntos se consegue assim transformá-los, né? Em agregar aquilo que o produtor trabalha na sua atividade. Para os alunos, isso faz com que ele não só ouça, mas ele também enxergue essas técnicas no campo. Logicamente que aqui é uma atividade específica, que é para pastagem para gado de leite, nós temos também aí cobertura de solo, mas essa finalidade ela é importante porque na nossa região tem uma bacia leiteira muito forte. E se sabe hoje, e isso que a Cotrel está trabalhando, e a URI também nos apoiando, e nós apoiando a URI, de que a produção de leite ela se torna mais barata e mais produtiva, mais saudável, se vier de uma alimentação a nível de pastagem, né? O produtor tem área disponível, então nós estamos aqui mostrando isso para que o produtor também, da parte dele, volte para casa com esse conhecimento, essas informações. São técnicos da URI, são técnicos da Cotrel, são técnicos de empresas em que a Cotrel mantém esse relacionamento comercial e que tem na pesquisa também uma fundamental atenção para desenvolver essas, não só novas variedades, mas também novas espécies, né, que nós estamos vendo aqui, que os produtores e os alunos estão vendo.
Então nós entendemos que quando se caminha junto com essas instituições, fica melhor de a gente atingir esses objetivos. E a instituição Cotrel, como ela é formada aí por mais de 10 mil produtores, pequenos produtores, e junto com funcionários que tem, nós estamos falando aí de uma comunidade aí de aproximadamente 60 mil pessoas. Então isso dá uma repercussão social muito grande, mas nós temos que levar para ele essa oportunidade de gerar renda, para não só ele sobreviver na propriedade, mas para que ele tenha condições de reinvestir, de ampliar, de modernizar, de inovar, para facilitar o trabalho dele da mão de obra e também para ele ter um resultado melhor. Então é esse o objetivo que a gente está buscando, que a gente está tratando. A URI nós consideramos assim uma instituição de ensino com uma credibilidade muito grande, e isso também reforça, né, esses negócios que a Cotrel mantém na região. Tem também na URI esses cursos, né, não só de agronomia e engenharia agrícola, mas tem engenharia de alimentos, como a Cotrel também é pioneira nessas cadeias de carnes, aves e suínos basicamente. Sempre há necessidade de profissionais capacitados, especializados e que buscam, assim, na pesquisa, no seu ensino, transformar isso na prática, na realidade de novos produtos, agregação de valor, novas técnicas de manejo, enfim, é o desenvolvimento que a gente tem que buscar. O agronegócio, e quando eu falo em agronegócio, eu não quero separar aqui pequeno e grande produtor, eu vejo o agronegócio como envolvendo todos os produtores, independente de tamanho. Ele é muito dinâmico, né? As suas pesquisas avançam numa velocidade muito grande, que às vezes é difícil o produtor lá na propriedade acompanhar isso, né? Então é importante essa abertura, né, que a Cotrel proporciona para eles, essas oportunidades também que a URI nos oferece. Tem um campus aqui maravilhoso, né, amplo, e que tem essa condição também de ceder seu espaço, emprestar essa área, né, para toda a nossa comunidade. Então eu acredito que é um primeiro passo especificamente nesse trabalho de campo, e que desses virão outros aí muito maiores, muito mais amplos, envolvendo também outras atividades relacionadas ao nosso produtor rural. Me sinto bastante contente, né, feliz com a concretização desse primeiro dia de campo, né, com a parceria com a Cotrel. A Cotrel vem nos auxiliando aí a longo tempo já, né, viabilizando estágios, viabilizando parcerias em várias áreas técnicas, trocando ideias. Isso é muito importante, tá? Então, nós temos aqui hoje a honra, né, de estar nos recebendo então produtores da região, produtores de leite principalmente, e também os nossos alunos. Então, na realidade, esse evento, né, a realização desse tipo de evento serve como atividades complementares ou como atividade complementar para a formação do nosso aluno, e demonstra também que nós buscamos aqui no curso, tanto no curso de agronomia como no curso de engenharia agrícola, né, a questão do equilíbrio entre teoria e prática. Então, para o aluno que vem aqui, ele consegue visualizar, então, nas condições reais de campo, o que ele visualiza, o que ele aprende na sala de aula. Então, é uma complementação realmente. Então, nós temos aqui a possibilidade dos alunos acompanharem nessa manhã, mas também durante todo o tempo, né, de realização dos experimentos, os alunos também puderam acompanhar a semeadura, o desenvolvimento das plantas, o próprio aparecimento de pragas ou doenças, o controle dessas pragas ou dessas doenças, enfim. Então, realmente, é como eu digo, isso aqui é como se fosse um laboratório de campo para os nossos cursos. Então, o que pode então estar sendo usufruído pelos nossos alunos e também pela comunidade externa, o que é muito importante. Então, nós temos aí a presença hoje de vários produtores que podem então estar usufruindo do que a gente pesquisa, do que os cursos realmente desenvolvem aqui em termos de pesquisa, né, e em termos de novidades, né? Então, é importantíssimo essa integração com a comunidade externa, que é viabilizada então através desses eventos, né, em parceria então com empresas de grande porte, né, de idôneas como a Cotrel.
Professora, a gente tem aqui hoje vários espaços, né, com técnicos discutindo com alunos e produtores. O que está sendo trazido a eles nestes espaços? O foco está sendo as culturas forrageiras, né? Então, mais ligados então à produção de carne e leite. Então nós temos aqui na primeira estação uma espécie chamada chicória, né, que o produtor talvez não conheça ainda, não é muito conhecida, é uma alternativa para alimentação animal de inverno. Então é uma cultura muito interessante, tem um potencial muito bom de proteína. Então, à medida que se utilize a adubação, como ela não é uma leguminosa, essa chicória ela não vai fixar o nitrogênio. Porém, se fizermos a aplicação de nitrogênio, o teor de proteína aumenta, chegando a próximo de 25% de proteína, o que se equivaleria a um trevo, por exemplo. Então é uma cultura muito importante em termos de utilização. E uma alternativa, então, para o período do inverno, né? Depois nós temos as parcelas ali com trevo vesiculoso, que daí é uma leguminosa, também importantíssima para a questão da alimentação animal, mas também tem outro viés nesse caso, que é a questão da reciclagem de nitrogênio. Todas as leguminosas fixam o nitrogênio do ar através de uma simbiose com as bactérias do gênero Rhizobium. Então essas bactérias, elas fixam o nitrogênio do ar, passam para a planta utiliza esse nitrogênio e depois ele vai ficar disponível no solo para as próximas culturas. Então é muito importante a utilização do trevo também nesse sentido. Depois nós temos temos a ervilhaca também, que é uma outra leguminosa, semelhante ao trevo, vai fixar o nitrogênio também, de muito potencial excelente para alimentação animal e também tem outro viés que é a questão da cobertura do solo. Então são culturas que servem tanto para alimentação animal como para cobertura, para proteção do solo em relação à erosão. Depois nós temos várias espécies ali de azevém, né? Então o produtor talvez não conheça. Nós temos o azevém barjumbo, temos o elíptico, temos várias espécies de azevéns que são um pouco diferentes daquele azevém mais tradicional, principalmente quanto ao ciclo. São espécies que se prolongam um pouco mais, então o produtor pode utilizar como pastagem até um período mais longo, até dezembro. Confira depois do intervalo. Braço robótico incrementa estudos e pesquisas na área de engenharia. E ainda, ex-alunos da universidade criam um elevador especial para acesso de cadeirantes em ônibus. Deixe o aprendizado, o conhecimento e as novas experiências tomarem conta da sua vida. Conheça a si mesmo, conheça pessoas, conheça o mundo, reconheça-se. Quando você decide ir atrás dos seus sonhos, muitas coisas à sua volta se transformam, principalmente você. Vestibular URI. Faça a vida acontecer. Inscrições de 16 de outubro a 16 de novembro. Prova 23 de novembro às 14 horas. Inscreva-se em vestibular.uri.br. Conforme anunciamos na semana que passou, vamos mostrar agora o projeto desenvolvido por egressos da universidade. Eles criaram uma forma prática de acesso de cadeirantes em ônibus. A partir de uma necessidade familiar e pessoal surgiu uma ideia: construir algo que facilitasse a vida de cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção para ter uma viagem de ônibus mais confortável e tranquila. Assim, o ex-aluno de Engenharia Mecânica Dayton Spig e o amigo Erivelto Weinert, egresso do curso de Administração, resolveram pôr em prática o projeto Embarque Fácil. O dispositivo de poltrona móvel é um elevador com sistema elétrico capaz de baixar ou levantar uma das poltronas do ônibus até o nível da calçada, proporcionando um embarque seguro e confortável. Em ônibus urbano, o acesso já é obrigatório desde 2008. A partir de janeiro de 2016, será obrigatório que todos os ônibus rodoviários saiam de fábrica com elevador.
A primeira encomenda do produto foi realizada pela empresa de ônibus e carrocerias Comil, de Erechim. Como é que surgiu a ideia deste projeto? Surgiu ainda no período de graduação, fui aluno da Engenharia Mecânica da URICA. Naquele momento, o que se fazer após a formação, após a formatura? Qual é a função do engenheiro mecânico perante a sociedade? Tive um fato lamentável na minha família, que a minha avó adoeceu e naquele momento ela precisou de uma cadeira de rodas para se locomover. Em conversa com meus amigos, professores, a sociedade, da necessidade familiar e da necessidade até mesmo pessoal e empresarial, surgiu a ideia em si de fazer algo para que a pessoa com dificuldade de locomoção, o cadeirante em si, conseguisse fazer as viagens. E como é que funciona esse sistema? O sistema, apesar de ter muito conhecimento, envolver engenharia, a parte de ser um mecanismo elétrico, a parte de utilização é muito simples. O veículo em si, em viagem ou estacionado numa rodoviária, irá estacionar, a pessoa usuária de cadeira de rodas ou com baixa mobilidade, que não tem a facilidade de subir as escadas em si, irá posicionar-se sua cadeira ao lado da poltrona, a poltrona vai até a pessoa. Então, fazendo com que a parte da engenharia, fazendo com que o equipamento se desloque a atender a necessidade em si da pessoa. A poltrona retorna para a posição de embarque e a pessoa segue viagem. Dayton, quais são os próximos desafios agora que o projeto já está consolidado? Consolidado, eu não diria. O projeto está prático, simples, funcional, tá? Mas em engenharia tudo se melhora, tudo se aperfeiçoa. Então, é dar sequência, comercialização. Já estamos em contato com alguns clientes de fora do Brasil, alguma parceria inclusive com a Europa, porque é uma novidade, não existia até o momento no mundo. Então é um projeto nosso, patenteado, com colaboração de várias pessoas e várias organizações. Nos urbanos hoje já é obrigatório, já tem. No rodoviário ainda não. Então a gente pensou, fez um estudo de mercado, né? Desenvolvemos uma pesquisa e aplicamos essa pesquisa e constatamos que não existia nada que fosse realmente prático, barato, com qualidade e segurança. Isso foi o que a gente pensou. E a ideia começou assim, bom, como é que a gente vai levar o cadeirante para dentro de um ônibus rodoviário? A característica dele é diferente, né? A gente começou a estudar, começou a pensar como é que a gente leva ele, Então a gente pensou o seguinte, vamos fazer o contrário, vamos levar a poltrona até o cadeirante. E daí que surgiu a ideia. Então a gente desenvolveu o projeto, a gente fez um protótipo, a gente fez mockup, a gente testou, né? Até chegar a parte de divulgar a pesquisa, a gente já tinha feito muita coisa antes. A gente já pegou e fez na prática. A gente foi lá, construiu um protótipo, a gente fez primeiro o projeto 3D, a gente fez num software, né? Testamos no software, a gente viu que a ideia podia dar certo, consultamos a legislação, né? Para ver se podia também, porque tem muita regra no processo. E aí então a gente começou a desenvolver o projeto e aí chegou no que a gente tem aí. Como o curso contribuiu para essa sua ideia de criar esse sistema? A necessidade gerou de um fato familiar. Tá? Mas se eu não tivesse conhecimento, se eu não tivesse uma equipe de professores que me apoiasse quando eu parava para conversar, discutir, em sala de aula com os colegas, o que vamos fazer após a formatura, qual é o próximo passo? Alguns foram para uma pós-graduação, um mestrado, alguns viraram professores, alguns se mantiveram na indústria e fizeram cargos de gestão, projetos. A gente resolveu arriscar um pouquinho mais e abrir o próprio negócio, empreendedorismo. Então, se não tivesse este apoio na parte de professores, apoiando e incentivando a nós irmos atrás, buscarmos o desafio, vencermos a ideia de o que será do amanhã, eu acho que a gente teria ainda ficado na ideia lá atrás. E a partir de agora ele vai ser obrigatório. Em 2016, janeiro de 2016, o Inmetro já publicou uma portaria que vai ser obrigatório todos os ônibus saírem de fábrica com um elevador, né? Todos os ônibus rodoviários. Os ônibus urbanos, esses que circulam na cidade, já são obrigados desde 2008. E em 2016 vai ser esses ônibus aí classe rodoviária, que são ônibus para longa viagem, né? Pessoas que vão, por exemplo, de Erechim a Porto Alegre ou viagens mais longas, essa vai ser obrigatória a partir de 2016. E a norma está em fase de revisão, né? Eu e o Dayton, inclusive, fazemos parte do grupo de estudo da ABNT
e a gente ajudou a desenvolver a norma que está sendo elaborada agora, que vai sair provavelmente até o final do ano que vem. O que representa para a universidade este projeto, que são de 2 egressos, um do curso de Engenharia Mecânica e outro de Administração? Olha, eu acredito que esses alunos são precursores, né, no cenário nacional de mobilidade urbana e acessibilidade. É um tema que é abordado em diversas frentes, né, do governo estadual, de ações políticas, né, para viabilizar a nível de mundo. O Brasil se insere nesse cenário, né, e busca viabilizar o acesso das pessoas a todos os ambientes. Eu acredito que a participação dos alunos aqui da universidade nesse tipo de projeto faz com que a gente demonstre o nosso interesse também, né, durante a formação dos nossos alunos, para que eles se preocupem com esse tipo de tema e tragam para a sociedade alternativas, né, como essa que a gente está vendo aqui hoje. Tem o fato também do empreendedorismo desses jovens, né, que são egressos aqui da universidade, são formados o Dayton, acredito que há 2 ou 3 anos que está formado, e ele já tinha essa ideia, já praticamente no momento ali da formatura, um pouco antes, ele já pensava em fazer isso. E a coisa andou, né, eles tiveram apoio de algumas instituições e foram atrás. Vale destacar também a audácia deles, né, de ir atrás desse assunto, buscar as informações e desenvolver o produto para que ele hoje possa ser lançado no mercado. Então, tem também o papel da área de empreendedorismo, né, desses jovens, que é importantíssimo. Eles vão trazer, além de um produto que é interessante para a sociedade, vão trazer também empregos, né? Eles estão montando indústria, estão fabricando o produto, né? Eu acho que isso é louvável. Se nós tivéssemos mais iniciativas dessas no Brasil e de outros alunos, né, formados pelas universidades, o Brasil certamente estaria num cenário diferente do que tem hoje. Os cursos de engenharia passam a contar com uma nova ferramenta para facilitar o desenvolvimento de práticas de aprendizado, um braço robótico. A viabilização da vinda do equipamento foi possível através de um projeto do Polo Tecnológico financiado pela Secretaria de Ciência e Desenvolvimento Tecnológico do Estado do Rio Grande do Sul. Conforme o coordenador do curso de Engenharia Mecânica, professor Arthur Beskov, o projeto tem relação com o processo de solda por fricção, uma vez que os cursos já realizam algumas atividades através do convênio internacional firmado com a Alemanha. Isso veio através de um projeto do Polo Tecnológico financiado pela Secretaria de Ciência e Desenvolvimento Tecnológico do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Esse projeto ele tem relação com a solda por fricção, que é o mesmo projeto com o qual a gente já está fazendo algumas atividades em convênio com a Alemanha. Nós desenvolvemos esse processo de solda, que é uma solda que acontece no estado sólido, sem haver a fusão. Então é uma ferramenta rotativa que faz o processo de mistura mecânica, aquecimento e mistura mecânica das chapas que são unidas. Em geral é feito em equipamentos como centros de usinagem ou fresadoras, onde é permitido apenas a soldagem ou a união de chapas planas de pequenas peças. Com o braço robótico a gente vai possibilitar soldar grandes estruturas, grandes carenagens, até mesmo veículos, tais como carrocerias de caminhão ou de ônibus, com a utilização de alumínio, né? Equipamentos automotivos que são construídos a partir do alumínio. E o que representa a aquisição, a implantação de um equipamento dessa natureza para a área acadêmica? Bom, para os alunos é fenomenal e fundamental. Hoje em dia, apesar de o Brasil ainda estar um pouco devagar na parte de automação industrial, a robótica vem se difundindo muito nas indústrias. Em Erechim hoje já deve existir em torno de 10 a 15 robôs trabalhando dentro da área industrial. E a mão de obra que saiba operar esse tipo de equipamento ainda é escassa. Nossos alunos então vão ter oportunidades nas disciplinas de manufatura integrada por computador e de CAM, conhecer como funciona a operação e manipulação desses dispositivos, além de poder programar e criar soluções inovadoras que possam ser utilizadas dentro da indústria. Essas inovações podem ficar dentro da área de soldagem, né, onde a gente está desenvolvendo todo um dispositivo já para isso, ou dentro das áreas de manipulação e movimentação, ou integração com outros equipamentos dentro da indústria, tais como esteiras transportadoras, que se encarregam de levar os equipamentos, as matérias-primas até o robô, e o robô movimenta, pega essas matérias-primas e entrega para máquinas processá-las. Então é um processo de automação industrial.
Que alunos e que cursos poderão fazer uso desse equipamento? Diretamente são os alunos da engenharia mecânica, da engenharia elétrica e da engenharia de produção. São os alunos que trabalham e atuam em cima desse tipo de dispositivo, desse tipo de tecnologia que tem muito a ganhar, desenvolvendo as soluções. Conforme Wellington da Silveira, montador elétrico da empresa PowerMig Robótica e Automação, fornecedora do equipamento de Caxias do Sul, a parceria com a URI incrementa sobremaneira o nível de ensino oferecido pela universidade. Estamos trabalhando o possível nessa área de formação de profissionais, porque essa área de automação é um pouco difícil de encontrar mão de obra qualificada. Então, cada vez mais trabalhando com universidades para conseguir atender a demanda. E a URI, porém, a máquina fornecida é um pouco diferenciada, é uma máquina de grande porte. Então, a URI vai trabalhar em cima dessa máquina, fornecendo mais soluções para eles e também nos auxiliando. Pode ser que mais tarde se amplie mais ainda essa parceria, então? Com certeza, e assim esperamos, que quanto mais profissionais, mais qualificação, mais ampliaremos nosso negócio também. Veja no próximo programa. Semana Acadêmica de Odontologia reúne centenas de crianças em 2 momentos do Dia da Saúde Bucal. Esta foi apenas uma das muitas atrações do evento. Vamos falar ainda sobre a Mostra do Conhecimento promovido pela Escola de Educação Básica. Até lá e uma excelente semana a todos. Deixe o aprendizado, o conhecimento e as novas experiências tomarem conta da sua vida. Conheça a si mesmo, conheça pessoas, conheça o mundo, reconheça-se. Quando você decide ir atrás dos seus sonhos, muitas coisas à sua volta se transformam, principalmente você. Vestibular URI. Faça a vida acontecer. Inscrições de 16 de outubro a 16 de novembro. Prova 23 de novembro às 14 horas. Inscreva-se em vestibular.uri.br.